Vamos à palavra, Mateus 9. Culto de celebração, 2 de janeiro de 22, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Primeiro culto do ano, amados. Em nome de Jesus, assim que você receber essa mensagem, divulgue, compartilhe. Compartilhe o nosso canal, a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor. Nós estaremos, em nome de Jesus, hoje lendo Mateus 9, a partir do verso 14. Se você pode se colocar em pé em reverência ao Senhor, nós estaremos lendo Mateus 9, a partir do verso 14, igreja. Que o Espírito Santo do Senhor, a partir desse momento, fale conosco. Vieram depois os discípulos de João Batista, igreja, e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Deus, nós iniciarmos esse ano na sua presença, Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco, fale com cada um de nós, sem impedimento, e que essa palavra seja revelada e depositada nos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Hoje o primeiro culto de 2022, o primeiro culto de ceia. Essa palavra ela é tão importante, porque ela diz que ninguém pode pôr remendo de pano novo em roupa velha. A palavra de Deus diz que, além do remendo não condizer com a roupa velha, o pano novo ele pode não resistir. O pano velho ele pode não resistir. Vai haver uma incompatibilidade quando você tentar fazer o remendo numa calça velha com um pano novo. Jesus Cristo ele continua nos dando um entendimento, tentando nos ensinar que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Não há como não romper o odre velho. Os odres eram recipientes feitos por pele de animal. E o odre novo, ele tinha o quê? Elasticidade. Todo animal, após ele ser sacrificado, a pele continua ainda elástica. E as pessoas da época utilizavam esse material para a fermentação do vinho. Porque depois de fabricado o vinho, quando ele era colocado no odre novo, havia o processo de fermentação. E essa fermentação expandia esse vinho. E esse odre novo, ele suportava a fermentação do vinho. É por isso que Jesus, respondendo à resposta,
ele diz o seguinte: olha, se você pegar esse vinho novo, que ele vai fermentar, que ele vai expandir e colocar num odre velho, o odre ele vai estourar. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele responde a uma indagação dos discípulos de João Batista e dos fariseus, dizendo: viu, por que só nós estamos jejuando? E a turma daí? E os discípulos aí? Por que só nós estamos jejuando? Então ele tenta entender, ele tenta fazer com que a gente entenda que uma roupa velha não dá para a gente remendar com um pano novo. Que um vinho novo não dá para a gente colocar num odre velho. E Jesus utiliza esses dois conceitos porque eram conceitos da época. É por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente lê o que Deus realmente está querendo dizer, a gente tem que olhar o contexto na época, porque o contexto na época era absolutamente normal os odres. Era como nossa água mineral que a gente compra, como a nossa moringa, né? Não sei se a gente usa moringa ainda. Então, na verdade, o que Jesus Cristo está tentando explicar nessas palavras é que é inapropriado, é impossível os judeus servirem a Jesus Cristo com práticas antigas. Porque o judeu que ia se convertendo, e a grande parte dos novos convertidos inicialmente eram judeus, eles queriam ainda buscar velhas práticas. Em nome de Jesus, pegue esse ensinamento para hoje. Às vezes nós tentamos servir a Jesus Cristo com costumes antigos, não dá certo. Alguma coisa vai estourar. É justamente isso, você pegando o contexto da época e trazendo para cá o que Jesus Cristo quer dizer hoje para nós. Não adianta a gente querer se remendar. Não adianta, na verdade, a gente querer servir a Jesus Cristo e servir ao mundo. Alguma coisa vai estourar. Então, amados, o que Jesus Cristo está dizendo hoje é justamente isso. E Ele está falando também do jejum. Porque esse jejum que Jesus Cristo ele está apontando o dedo era um jejum absolutamente cerimonial. Os fariseus e mesmo a turma de João Batista, eles faziam jejum? Faziam. Mas era de uma forma absolutamente cerimonial e religiosa. Então o Espírito Santo de Deus nos traz hoje, nesse primeiro culto do ano, para que a gente se lembre de que nós somos novas criaturas. De que nós somos novos em Cristo Jesus. E Ele vem nos desafiar como igreja de Cristo, a nós iniciarmos o ano jejuando. Para que a gente reafirme a nossa condição de novas criaturas. E que em nome de Jesus, eu disse isso no culto passado ou retrasado, que o objetivo maior do primeiro jejum do ano é para a nossa família, que está sendo muito atacada. Um dos grandes conceitos que nós vamos falar nessa manhã de cura e libertação é esse ataque. Nós estamos sendo atacados, igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço e oro para que a gente inicie o ano jejuando pela nossa família. Um pouquinho antes de Mateus 6, se você pode abrir, Mateus 6, Deus ele nos ensina qual a real prática do jejum. Mateus 6, a partir do verso 16, leiam comigo. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste,
como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você cristão, você crente, quando jejuar, unja a cabeça e lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. Isso é palavra. Isso é palavra. Se nós realmente jejuarmos pela nossa família, pelo propósito que cada um vai jejuar, Deus nos dará a recompensa. Posso ouvir um amém? Amém ou não? Isso é palavra. Dessa forma, igreja, o jejum, como a oração e as boas obras, são práticas do cristão, são nossas práticas, que a gente muitas vezes nós esquecemos, porque nós entramos no automático. E o Espírito Santo vem hoje nesse primeiro culto de nos dizer isso: jejuar, orar e obras, e boas obras. Porque o jejum nós sabemos que é abstinência durante um período de quê? De alimento. O fechar a boca. Nós estudamos aqui na escola bíblica durante alguns domingos. Então, que em nome de Jesus Cristo, eu oro para que Deus coloque no seu coração quantas horas de abstinência você pode, você consegue. Por exemplo, se você janta às 20 horas, às 8 horas da noite, se você for almoçar só ao meio-dia, você está fazendo jejum de 16 horas. Mas ore em secreto, para que durante essas 16 horas Deus fale com você. E após essas 16 horas, entregue esse jejum e oração para o propósito que é a sua família. Deus te dará estratégia, irmãos, mas não de uma forma religiosa. Deus não espera a nossa religiosidade, o nosso bater o cartão. Ele espera realmente de todo o coração que a gente entenda. E a palavra ela é tão maravilhosa que quando você começa a pesquisar, a ler, ela te dá tantos exemplos de jejum, como por exemplo, o jejum ele é usado também para minimizar um período de luto. Porque todos nós, quando perdemos entes queridos, nós temos um processo de luto, isso é normal. Então você verá no Antigo Testamento alguns casos de que esse jejum, ele serve para minimizar a dor do luto. O outro objetivo do jejum, além de orarmos pela nossa família, pode ser o quê? Um arrependimento pessoal seu. Se você tem dificuldade em perdoar, se você tem dificuldade de se arrepender de uma questão, quando você terminar esse jejum em família, faça um propósito de arrependimento pessoal. Se você tem que tomar uma decisão crítica na sua vida, seja de trabalho, de emprego, seja da própria família, seja de ministério, da carreira, depois desse jejum que você fizer pela sua família, jejue, por exemplo, por um novo emprego, por uma nova demanda de um cliente. Ou então, se você tem alguma necessidade de algum sofrimento na alma, alguma doença física, eu tenho certeza que o jejum ele fará com que Deus nos dê pelo menos a paz e o entendimento para nós entendermos o que está acontecendo. Ou alguma oração urgente, alguma demanda urgente, alguma necessidade urgente que aparece na sua vida e que aparece, que você possa, em nome de Jesus, entregar esse período de jejum,
Ou que em nome de Jesus, a gente entenda o jejum de Jesus Cristo, quando ele ficou 40 dias no deserto, para ele ser provado pelo seu ministério, só tomando água. Então, quantos entendimentos, quantas utilidades, quantas aplicações nós temos o que? De jejum, e que a igreja vem perdendo, os cristãos vêm perdendo. Porque o grande objetivo do jejum é afligir a nossa alma, igreja. O grande objetivo do jejum é diminuir o meu querer e aumentar o querer do Pai. É diminuir a minha carnalidade. E quando esse jejum é acompanhado de intensa oração, as nossas emoções, a nossa carnalidade, a nossa alma, ela tende a diminuir, e o nosso espírito com o Espírito Santo do Senhor aumentar o relacionamento. E o grande objetivo é nós nos aproximarmos de Deus, é o grande objetivo. Então o grande desafio para nós hoje, nesse primeiro culto, igreja, é nós nos colocarmos em jejum e oração, inicialmente pela nossa família. Depois, em nome de Jesus, eu peço a você, ore para essa manhã de cura e libertação. É extremamente importante você jejuar para estar aqui no dia 30 e receber o que deve ser recebido. Mas pastor, por que dia 30? Por que vai fazer? Porque a gente ora e Deus coloca algumas coisas nos nossos corações, irmãos. Nós não queremos preencher o domingo, não é nada disso. Deus vem colocando no meu coração, no coração da Ana, que nós temos que fazer uma manhã de cura e libertação. Então que esse jejum sirva para quê? Para que a gente, quando chegar aqui no dia 30, esteja com o nosso espírito fortalecido. Que nós, em nome de Jesus Cristo, inicie esse ano. E aí sim, para todas as áreas da nossa vida, de um arrependimento sincero. Que a gente realmente se coloque de uma forma verdadeira. Que a gente busque, em nome de Jesus, fazer e planejar boas obras para o Senhor. Por conta da pandemia, nós como igreja, nós ficamos estagnados e parados. São quase 700 mil mortes de Covid. Quantas e quantas pessoas morreram sem conhecer Jesus? Então eu oro em nome de Jesus que a igreja, que nós como igreja, e não importa a quantidade, que a gente realmente se coloque em boas obras. E que nós tenhamos esse objetivo. Nós estamos, igreja, estudando e aprendendo muito da carta aos Romanos. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, é justamente isso. Porque levantar às 5h30 e vir na igreja orar às 6h, é um sacrifício o quê? Vivo. Ele é só vivo? Não, ele é santo. Ele é só santo? Não, ele é agradável. Fazer jejum é um sacrifício vivo, santo e agradável. Orar, clamar, perdoar, se arrepender, é um sacrifício que vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto o quê? Racional. Eu tenho que entender isso. O apóstolo Paulo fala que isso é o culto racional.
E que em nome de Jesus Cristo, nesse ano de 22, nós como cristãos possamos se revestir do novo. Como disse a pastora Ana no início do culto, é uma grande oportunidade de nós fazermos novo de novo, sem remendar o velho. Deus não quer que a gente remende o velho. Deus, Ele quer o quê? Que a gente abandone o velho. Porque nós somos novas criaturas. É difícil? Muito. É muito difícil, mas se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amados, que em 22, eu e você sejamos odres novos. A grande capacidade do odre qual é? Que você vai colocando pressão, ele vai o quê? Ele vai expandindo, 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 ele vai segurando o quê? A pressão. Isso em outros casos, o que é chamado hoje, que está em moda, que a gente aprende lá na engenharia? Resiliência. O que é resiliência? A capacidade que o material tem de voltar ao normal depois do quê? Quando é solicitado a uma pressão. Resiliência é isso. Então nós, em nome de Jesus, quando a gente seja revestido do novo, e quando a gente é revestido do novo, isso impacta nas nossas vidas. Porque o que Deus quer de mim e de você no novo é que a gente o quê? A gente seja expandido, que a gente suporte toda a pressão, porque vem pressão do mundo, vem pressão da família, vem pressão do emprego, sim ou não? Então a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é perfeita. Que a gente seja esse odre novo para suportar tudo o que vem. Você disse isso na abertura. E eu nem sabia qual a abertura dela, mas eu já falei, né? Que o culto é do Senhor, não é nosso. E que em nome de Jesus, a gente seja renovado pela transformação da nossa mente, igreja. Para nós experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que eu desejo a toda essa igreja. É isso que eu desejo à minha família. É isso que eu desejo àqueles que eu amo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, igreja, para que esse ano a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé?